Bom, ontem a gente noticiou aqui durante o ponto final a confirmação de Guilherme Boulos para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, né, novo ministro aí do governo Lula. Hoje o Boulos deu entrevista ao jornal da CBN falando das prioridades dele no cargo. Matheus Leite tem as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Carol, boa noite a você e também aos ouvintes. Pois é, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou hoje ao jornal da CBN que as portas do Palácio do Planalto estarão abertas aos movimentos sociais enquanto ele estiver no cargo. O objetivo é usar a pressão das ruas para aprovar projetos populares, como o fim da escala 6x1. Eu acredito muito, não só pela minha escola de vida e de luta, que foi o movimento social, e que eu tenho muito orgulho disso. O movimento social é legítimo e necessário para oxigenar qualquer democracia. Então, o movimento social, como instrumento legítimo e democrático de pressão pelas pautas populares, vai ter portas abertas no Palácio do Planalto comigo como ministro. Guilherme Boulos também disse que vai buscar diálogo com trabalhadores de aplicativos de transporte e de entrega. A ideia, segundo ele, é manter a flexibilidade da jornada e garantir direitos. Precisa ter uma garantia de um rendimento mínimo, uma remuneração melhor para esses trabalhadores. Ao mesmo tempo, algum grau de seguro e previdência. Porque se um trabalhador desse sofre um acidente, hoje a família dele fica à mercê. E por fim, o terceiro eixo, que eu acredito que é essencial e que pode aproximar de um consenso entre proposta do governo e o desejo dos trabalhadores, é a transparência do algoritmo. Qual é o critério que a empresa usa? Isso tem que ser transparente. O ministro ainda afirmou que não pretende se candidatar a algum cargo na eleição de 2026. Contudo, ele destacou que o assunto vai ser debatido com o presidente Lula no início do próximo ano. Se eu for ser candidato, eu teria que me desincompatibilizar em abril do ano que vem. Então, eu acho difícil que dê tempo para você fazer um trabalho com começo, meio e fim. A questão é essa. Agora, esse debate também vai depender do diálogo com o presidente Lula, será feito no ano que vem. Mas, a princípio, a minha proposta é poder ficar até o fim do mandato para poder realizar esse trabalho, essa missão que o presidente me convocou e que eu me propus. A entrevista completa com Guilherme Boulos está disponível no site da CBN. Carol. Obrigada, Matheus. Não sei se o Boulos vai ter tempo para resolver esses problemas que não são nada simples, né, Vera? Essa questão dos trabalhadores de aplicativo é um ponto sensível para o governo, né? Não conseguiu encaixar até agora um discurso para essa faixa do eleitorado, né? Não conseguiu. Hoje eu consegui aprofundar um pouquinho como é que está essa discussão, né? E como que o Boulos, depois de sofrer com esse tema na campanha de 2024, se aproximou dessa categoria dos trabalhadores de aplicativos, dos entregadores, e realmente construiu ali uma proximidade com esses grupos, aproximou uma parcela desses grupos do PSOL e depois construiu até um projeto de lei a esse respeito, que é um projeto que é diferente daquele do governo, que segue engavetado no Congresso, que seguirá engavetado porque é um projeto que hoje me foi descrito como tóxico por uma liderança importante do Congresso. Disse, olha, esse projeto nunca vai ser votado, ele virou um projeto tóxico. Então, o do Boulos, ele é um pouco mais limitado, ele não visa regulamentar o trabalho por aplicativos ou de entregas, mas ele ataca a questão da remuneração desses trabalhadores, e por isso ele é mais bem aceito. Mas é uma categoria super heterogênea, não dá para dizer que o Boulos fale com ela toda, até porque ela não tem uma representação sindical muito clara. É uma categoria em que existe muito trabalho atomizado, em que as pessoas não têm ali uma organização, não tem algo como parecido com uma associação para cuidar dos seus interesses. Existem algumas, mas que falam com uma parcela desses trabalhadores. Então, o desafio segue posto. Ele foi estudar o tema, ele se aproximou da categoria, mas ainda é um assunto um pouco espinhoso, principalmente porque existe uma inclinação à direita por parte dos trabalhadores aí que estão nos aplicativos, né? Eles têm um pensamento ali de que eles vão empreender, vão obter sucesso e que o melhor que o Estado tem a fazer é não atrapalhar o corre deles.
Isso ainda é muito presente, ainda é muito detectado em pesquisas que são encomendadas, seja pelo governo, para tentar entender esse novo trabalho, seja por empresas que operam nesse mundo digital. Então, não é um trabalho fácil, não é simples, é algo que o governo sim precisa se aproximar, mas que eu também prevejo que pode haver ali alguma bateção de cabeça, um nível de bateção de cabeça. Porque você tem o Ministério do Trabalho, que originalmente cuidaria dessa agenda, que não conseguiu fazer com que ela prosperasse, avançasse, e tem agora a Secretaria-Geral da Presidência que vai cuidar disso. Então, em algum momento, os ministros Boulos e Marinho podem bater cabeça e podem ter aí a sua atribuição se chocando. Vera, e a escala 6x1? O Valor trouxe aqui uma informação que o Senado começou a discutir hoje a PEC que coloca fim na jornada de trabalho 6x1. Teve a primeira de uma série de audiências públicas que devem ser feitas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre esse tema. Então, quer dizer, isso se avança mais no ano que vem, no ano de eleição. É uma pauta mais do que justa, né? Me parece que é uma pauta que está madura para ser discutida. A deputada Érica Hilton foi quem primeiro trouxe o assunto lá na Câmara, percebendo que havia uma demanda social em torno dele. Um candidato a vereador do Rio foi quem lançou isso. Ela rapidamente entendeu, encampou, abraçou, mas a coisa não andou na Câmara. E agora existe uma tentativa de fazer com que o projeto avance via Senado. Eu acho que os impedimentos para que ele ande são os mesmos nas duas casas. Não vejo como uma seja mais sensível ao assunto do que outra, porque as duas são permeáveis aos mesmos lobbies, que vêm principalmente, nesse caso, do setor do comércio. É o setor que é mais refratário a uma mudança na escala 6x1. Então, é difícil, mas no ano eleitoral, deputados e senadores podem sentir uma pressão vinda do eleitorado para que se mexam e abordem o fim desse abuso que existe e tratem de realmente pautar esse tema. Talvez esse seja um tema de grande mobilização, né, da sociedade. Sim, a gente tem de ver se as grandes mobilizações dessas alas mais ditas progressistas da sociedade, né, mais à esquerda, se elas vieram para ficar ou se foi só um espasmo ali por conta da PEC da blindagem, e que a gente sempre lembra, né, aquelas mobilizações partiram muito dos artistas. Os artistas acabaram ajudando a impulsionar, catalisar, levar as pessoas às ruas. Não é em todo o assunto que a classe artística vai se mobilizar da mesma maneira. Então, era necessário que os movimentos sociais e os partidos de esquerda voltassem a ser os impulsionadores dos grandes atos de rua. E até aqui, a gente ainda não teve uma prova dos 9 de que a esquerda, sozinha, pelos seus canais ali tradicionais, né, de mobilização, sindicatos, centrais sindicais, ONGs e movimentos sociais, vai conseguir repetir grandes manifestações capazes de novo, mudar o jogo em Brasília, como aconteceu no caso da PEC da blindagem. No caso da escala 6x1, talvez seja uma pauta que consiga, inclusive, ultrapassar esse limite, né, enfim, dos movimentos sociais, dos eleitores de esquerda. Acho que é algo que pode ter um potencial aí de mobilizar mais amplamente o trabalhador em geral, né? Trabalhador em geral e as pessoas irem às ruas reivindicar. Mas precisa que aconteça essa mobilização. Já houve tentativas, até ganhou muita atração nas redes sociais, apoio de pessoas, de expoentes aí do mundo das artes, da academia, etc. Mas é aquela mobilização de redes, né? A gente viu, no caso da PEC, nascer nas redes e ir para a rua. Ainda não demos esse passo em que o movimento nasce na rede, cresce, ganha ali uma musculatura e vai para a rua com a mesma força, gerando imagens capazes de sensibilizar senhores deputados e senadores, porque é só assim
com a rua mobilizada, que deputado e senador entende que precisa virar alguma chave, né?